Acho que em estratégia existe uma expressão que a gente chama de estratégia em retrospectiva. Ou seja, é muito fácil você falar as coisas olhando para trás e aí você encaixa as coisas que aconteceu e consegue criar um storyline. E aí parece que, né, alguém um dia sentou lá e teve a visão perfeita, executou perfeitamente e entregou tudo. Cara, a realidade é que foi assustador, né? Quando a gente, em 2018, tomou a decisão de olhar para IA e se transformar numa empresa de tech para IA, a primeira reação dos réis mortais como eu foi dizer, cara, que legal, mas não tenho a mínima ideia disso. Mas essa foi a reação da galera, sabe? Assim, a maioria das pessoas reagiu dessa forma e começou a dar certo porque a gente teve um senso de humildade muito grande quanto a isso. Foi todo mundo sentar a bunda na cadeira, a gente foi trazer gente foda como o Sandor para poder aportar o lado, né, técnico, científico, de conseguir enxergar o todo. E aí a gente começou um processo que eu diria que ele evolui para um BI, aí evolui estruturalmente para um data lake que te permite trabalhar com Databricks, por exemplo, evolui para um uso massivo de SQL, ou seja, até aqui eu não estou falando de IA pura, eu estou falando de um aprofundamento em dados. Perfeito. E aí depois, né, é claro que isso é feito em paralelo, mas em algum momento sai o primeiro modelo com impacto, sai o primeiro modelo com impacto relevante, e aí quando isso acontece, tudo começa a permear. Então, muita gente às vezes fala assim, cara, como é que eu começo? Aliás, aí o Sandor, a gente estava, acho que sexta-feira falando sobre isso, né? Uma pessoa perguntou isso pra gente, cara, como é que eu começo? A resposta é, cara, tem que começar simples, pequeno, tem que começar melhorando a organização do dado, depois extraindo o dado numa ferramenta um pouquinho sofisticada e depois você vai seguindo, e aí você vai evoluindo. Atuar na base, né? Total. E acho que o último comentário aqui, eu diria que nessa jornada toda, o que a gente viu foi uma organização que foi nessa direção. Não foi uma área de data, não foi um VP de IA, sabe? Não foram, é a organização. Então, meu time vai junto, o outro time vai junto, o tema vai capilarizando, as pessoas vão ganhando capacidade, você deixa para algumas poucas pessoas um nível de complexidade muito grande, mas as áreas vão absorvendo todo o restante e ganhando essa capacidade de aprofundar em data e eventualmente fazer essa transição para modelos de IA. É interessante, e um dos motivos pelo qual a gente escreveu o livro é essa dualidade de visões, assim. Eu passei 10 anos da minha carreira sendo consultor. A vida de consultor, ela tem várias vantagens, mas uma das desvantagens é que quando você treina um modelo de IA, você faz a sua análise, treina um modelo e faz uma recomendação, você entrega para o teu cliente uma recomendação. A partir do momento que você treinou teu modelo e entregou aquela recomendação, ele é o dono da decisão que vai ser tomada. Então ele pode decidir acatar ou não a sua recomendação, ele pode jogar na gaveta, ele pode te usar só quando der tudo errado e falar, os caras erraram lá, assim, é muito complicado, porque você joga, você tá dando risada porque já aconteceu com você, né? Aconteceu com todo mundo já isso. Quem nunca? É normal. E você entrega essas coisas e beleza. Mas eu sempre faltava alguma coisa. A minha transição de carreira de consultor para trabalhar de fato numa startup, e quando que virou a chave foi quando eu, como cientista de dados, passei a ter ownership, passei a ser dono das previsões e do resultado delas. E aí que muda. Então agora a gente pega lá o que o Diego falou, poxa, para os executivos de uma empresa é quase que um exercício de fé, assim. Tem a tecnologia, precisamos usar, vamos investir pesado, porque essa tecnologia pode nos transformar. Aí o cientista vai lá, pega um monte de dado, multiplica umas matrizes daqui e dali, dá uma previsão. Joia, tem que colocar isso para rodar. Aí você põe para rodar. E assim, todo modelo, toda vez que a gente sobe alguma coisa, principalmente, nossa, há muito tempo atrás, dava um frio na barriga enorme de saber se esse troço vai de fato continuar com as previsões que você tinha gerado. E aí você pega, né, uma empresa querendo se transformar, uma empresa com toda a intenção do mundo de se transformar, passar a usar inteligência artificial para melhorar suas decisões, processos, gerar mais crescimento, por aí vai. E aquele frio na barriga de, será que esse troço vai funcionar à escala? Será que essas previsões vão dar certo? Será que o que eu tinha previsto vai funcionar? Então é sempre essa loucura, né? Bastante cobrança, bastante demanda por parte dos, chamar de executivos aqui, e a gente ainda tendo que se acostumar com a tecnologia. Hoje eu tô bem mais tranquilo, eu sei que você vai colocar essas coisas, se fizer direitinho vai funcionar, mas olha, deu trabalho, sabe?
Não, e o trabalho é muito de vanguarda também naquela época, né, Sandro? Tipo assim, era justamente, às vezes tinha que inventar a ferramenta, né, pra você fazer uma determinada parte do processo ali, né? Hoje a gente tem, sei lá, ferramentas de MLOps, ali que tá cuidando todo o processo do dado, CI, CD, Continuous Training, a parte de monitoramento, mas antigamente, dependendo da época que você pegava ali, você tinha que fazer na mão um scriptzinho que rodava ali as suas métricas de monitoramento, dashboard de uma ferramenta ali que às vezes não era tão famosa, ou que você tinha que construir a aplicação do zero. Então tem muito desse momento do mundo também, né, tecnologia.